Agora está gravando. Nossa, eu acabei esquecendo de gravar. Eu sempre esqueço. Obrigado por me lembrar. Vamos lá. Promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. A pessoa que ela agencia ilegalmente pessoas para entrarem ou saírem do Brasil. Então, por exemplo, é uma pessoa que fala, olha, vá para os Estados Unidos, mas ele não vai tirar o passaporte, não vai colocar a pessoa nos Estados Unidos bonitinha, né? Vai fazer de forma ilegal. Ou se não, trazer estrangeiros também de forma ilegal para trabalhar aqui, geralmente em empregos que nenhum brasileiro quer, com condições mínimas de trabalho, né, em condições de semi-escravidão ou de escravidão. Muitas vezes isso daí acontece. E também a figura equiparada, que é quem promove, com o fim de manter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente no país estrangeiro. Então, mesmo que esse estrangeiro, né, que a pessoa esteja no Brasil, seja um estrangeiro, esteja no Brasil e se promova a saída ilegal desse estrangeiro, também ao crime, com o aumento de pena quando é cometido com violência ou quando a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Nesses casos, existe um aumento de pena porque a reprovabilidade da conduta é maior. Então, por exemplo, de vez em quando, a gente vê, né, algumas notícias, e quem vai na internet pode ver os coiotes lá nos Estados Unidos, que colocam dezenas de pessoas no, na, dentro de caminhões, né, num espaço que não dá para, num espaço muito pequeno, que as pessoas inclusive têm que ficar em pé, né, e muitas vezes tem que ficar durante dias para atravessar o deserto. Nesses casos existe uma agravante se isso for cometido dentro do território nacional para trazer algum estrangeiro ou para mandar um brasileiro para fora. Ato obsceno, né? Ato obsceno é praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. É a pessoa que, de alguma forma, faz um ato que não seja, que seja é, que seja reprovável, né? Por exemplo, sair pelado na rua é, ou praticar, né, simular sexo em local público, né? Local público, aberto ou exposto ao público, né? Isso daí acabaria entrando no crime de ato obsceno. Lembrando que, por exemplo, no carnaval, que as pessoas vão para os blocos com trajes mínimos, isso daí já não, né, algumas mulheres, inclusive, de topless, isso daí já não configura, porque trata-se de uma manifestação cultural, assim como na praia, né, se uma mulher deseja fazer topless, também não se trata de um ato obsceno, porque seria um local adequado ou uma praia de nudismo. Escrito ou objeto obsceno, fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura ou estampa, ou qualquer objeto obsceno. Na verdade, lembra que esse código, ele é da década de 40, né? Então, nesse caso, muitas das coisas que estão aqui passaram a ser normais. Por exemplo, revistas de pornografia ou revistas sensuais, né? Mas naquela época era tido como escrito ou objeto obsceno. Hoje, né, já não se considera, dificilmente esse artigo é aplicado, apesar de não
ter ocorrido a sua revogação. Obviamente, quando isso, né, pelo artigo 234, que essas revistas, elas em geral ficam na parte de cima da banca, né? Elas não ficam com fácil acesso para crianças, por exemplo. E as figuras equiparadas é quem vende, distribui, expõe à venda ou ao público qualquer desses objetos ou realiza em lugar público acessível ao público, representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Então, imagina só que agora as pessoas elas estão muitas vezes fazendo projeções nos prédios do lado. Então, faz uma projeção no prédio do lado com algum ato obsceno, alguma cena de nudez, alguma cena de sexo. E realize em local público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Seria mais ou menos fazer recitar uma poesia do Boccaccio, que é um autor, né, um poeta que falava de sacanagem. Nesses casos, não se aplica mais porque a tolerância da sociedade já aumentou muito. E agora vamos falar sobre bigamia. Né? Quem sabe o que é bigamia? Alguém pode me falar o que é bigamia? O ato de casar mais de uma vez. Não ouvi, Maciel? É casar mais de uma vez. É casar mais de uma vez. Ou como um amigo meu diz, é errar duas vezes sem ter corrigido o primeiro erro. Certo. Isso É, aí. um amigo meu costuma dizer, bigamia é errar duas vezes sem ter corrigido o primeiro erro. Então, é contrair casamento contrair com alguém sendo casado no novo casamento. É justamente aquela pessoa que deseja, né, que por algum motivo quer arrumar duas dores de cabeça ao invés de uma só. É aquele homem ou aquela mulher que não que gosta de problema e que é problema dobrado. E com isso a pessoa acaba casando duas vezes, né? Eu queria entender isso aí, né? O que passa na cabeça dessas pessoas, porque uma esposa só já dá trabalho, duas eu ia ficar doido. Pois é. Marcel, você é casado? Não, Não é? não. Né? A Érica tá dando risada aqui. Érica, você é casada? Hein, Érica? Porque nossa, Érica, você é casada há 24 anos. Meu Deus, você faz, Campeã, né, professor? já está quase na boda de prata. Quase, ano que vem. Uau, parabéns. Obrigada. Né? Aliás, exige uma paciência de Jó. Ah, fora do normal. Imagina se somado já tivesse Imagina, dado 48. imagina o louco. Deus que me livre. Imagina só, Érica, se você tivesse se somado dois casamentos desse 48 anos já. Pensa, é muita loucura, né, para uma pessoa só. Pô, também não. Eu queria entender essa. Né, sinceramente, eu acho que a pena que nesse caso o juiz ele já deveria falar, olha, não precisa aplicar a pena, porque nesse caso a pessoa mesmo já está se autoflagelando, já está se punindo. Ou então a pessoa tem que ser considerada inimputável. Exatamente, exatamente. Ou das duas, uma. Ou fala assim, olha, não vou aplicar pena porque não é necessário, ou se não, é um caso de medida de segurança. Mas
por incrível que pareça, o legislador ele não está satisfeito com a punição que o sujeito já se impôs, ele quer punir ainda mais, e daí ele também considera a bigamia um crime. E daí ele equipara a bigamia à pessoa que casa com uma pessoa casada, né, desde que ela tenha conhecimento que a outra pessoa é casada. Então, por exemplo, um homem que sabe que se envolve com uma mulher casada, sabendo que ela é casada, e adquire novo casamento, essa mulher ela seria punida também por bigamia, porque ela sabia do casamento. Caso não saiba, obviamente, não é punido. E caso anulado o primeiro casamento por qualquer motivo, não é considerado bigamia, né? Porque o casamento é nulo, então não se considera bigamia. Né? Agora, uma questão bem interessante. Né? Uma grande amiga minha estava com o pai na UTI, há alguns anos, há muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, e daí ela comentou comigo que ela estava lá na UTI, e daí chegou, né, no leito do lado, né, na hora da visita, tava lá a esposa do cara, e daí de repente chega uma outra família, né, esposa, filhos, para fazer a visita. Né, e daí se encontram lá naquele momento. Então, as duas, uma não sabia da existência da outra, as duas eram casadas com o senhor que estava lá na UTI, e daí elas descobriram naquele momento, né, com o cara na UTI, começou um bafafá enorme, começou um verdadeiro barraco na UTI, tiveram que esvaziar a UTI, tirar todo mundo lá para fora, né, e se o cara tivesse acordado naquele momento, ele se fingiu de morto, né? Ele ficou quietinho, mas deu um problema enorme. E daí uma amiga que é enfermeira, ela fala que trabalha também em UTI, ela falou, né? Ela comentando, né, depois que comentou com a gente isso aí, ela falou, olha, isso aí é super comum. Toda semana aparece uma família que descobre a outra família quando a pessoa está na UTI. Né? Eu acho que é um incentivo para a pessoa ir dessa para melhor, porque imagina só, né? Você tá lá e daí as duas famílias descobrem e você tá na roça. Né? Você vai Verdade. apanhar dos dois lados. Exatamente, justo. Né? Eu perguntei, pô, e o cara? Ela falou assim, olha, se ele estava acordado, ele se fingiu de desacordado no momento que chegou. E vamos lá. Induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Esse daqui é contrair casamento, induzindo a erro o outro contraente, ou ocultando impedimento que não seja casamento anterior. Né? Então, a pessoa, ela induz outra pessoa a erro para contrair casamento. Por exemplo, trata uma pessoa que ela não pode se casar, por exemplo, por ela ser desquitada, né? Desquitado, né, a gente é uma figura que já não existe, mas vamos supor que seja uma pessoa muito, né, muito velha já, né, mais idosa e daí queira casar, mas é desquitado. Nesse caso, existe um impedimento que não é um casamento, mas entraria no induzimento a erro essencial. É importante a gente dizer que no caso desse crime, se trata de ação penal privada personalíssima, que só a pessoa ela pode ingressar com a ação privada, nem mesmo os filhos os descendentes, né, os parentes da vítima podem ingressar com essa ação. Somente a pessoa. Se a pessoa falecer, ninguém mais pode ingressar com essa ação, uma vez que trata-se de ação penal privada personalíssima. Acho que é o único exemplo de ação penal privada personalíssima que a gente tem na legislação brasileira.
E daí também se pune quem contrai casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause nulidade absoluta, né? Que entenda que esse casamento seria nulo. Simulação de autoridade para celebração de casamento, né? Atribuir-se falsamente autoridade para celebrar casamento. A pessoa que se apresenta, que se coloca como juiz de paz, né, para celebrar diversos casamentos, quando ele não é juiz de paz, quando ele não pode realizar casamento. Geralmente faz isso com o intuito de lucro, mas seria esse o artigo, né? Também não pode, de forma alguma, se passar por juiz de paz, se passar por alguém que pode celebrar casamento, e celebrando casamentos que, no caso, poderiam ser anulados. E simulação de casamento, que é simular casamento mediante engano de outra pessoa. É quando duas pessoas fingem que são casadas, né, enganando outra pessoa, geralmente com objetivo de lucro, com algum objetivo de, ou se não, com objetivo de garantir a permanência em território nacional ou estrangeiro, né, e que vai enganar outra pessoa, quando na verdade não há o casamento, ou se não, para de qualquer forma, para de qualquer forma conseguir, por exemplo, assinar um contrato, garantir que vai garantir o aluguel de um Professor, imóvel, né? Pode falar, é a Érica que está desculpa. falando? Isso. Nesse caso, eles assinam o papel do casamento, né, nessa simulação, ou não? Pode assinar, né? Que daí poderia, inclusive, entrar como simulação de casamento em concurso com estelionato. Entendi. Porque isso aí acontece muito, né, fora do Brasil, quando as pessoas querem permanecer no território. E Ah, elas realmente elas se casam no papel, né? não, mas nesse caso já eles estão simulando, caberia, porque daí nesse caso não é estelionato, porque não é um documento público, né? Sim, Então só seria simulação de casamento, tá. que a gente vê bastante em filme, em série, né? Que a pessoa É, se casa para exatamente. conseguir nacionalidade de outro país. Sim, Não, tá bom, pode, acaba incidindo também, Érica. Né? Mas obrigada, imagina professor. que a pessoa não seja casada e ela simule o casamento, e assina um documento e faça um documento, não um documento público, mas falsifica um documento público para, por exemplo, obter um empréstimo bancário com uma condição melhor ou para conseguir alugar ou financiar um imóvel. Registro de nascimento inexistente. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Registrar um filho que não nasceu, né? Colocar o nome de uma pessoa que não nasceu, obviamente, geralmente com algum objetivo escuso, né? Então, geralmente isso daí acontece para posteriormente falsificar documentos, né? Aliás, algum tempo atrás eu trabalhei num caso em que diversos cartorários eles registravam algumas pessoas, né, registravam alguns nomes de homens e mulheres para que eles pudessem depois vender esse registro e que a pessoa pudesse tirar documentos como se fossem essas pessoas. Então, registrava normalmente como se aquela pessoa existisse, mas na verdade era um mero ato formal, aquela pessoa não existia. E depois de um tempo, eles vendiam aquele registro para pessoas que quisessem tirar documentos falsos, né? Geralmente para se subtrair a, da responsabilidade jurídica, ou para dar golpes, ou se não mesmo porque estavam foragidos criminalmente.
Parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Então, dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, subtraindo ou alterando o direito inerente a estado civil. Aliás, não é sedução, não, é redução. Redução de pena. E, nesse caso, imagina só, né, aliás, é o que a gente chama de adoção à brasileira. Normalmente, era muito comum antigamente que uma pessoa desse à luz a uma criança e ela não tivesse condições de criar o filho, ou não quisesse criar o filho, e daí outra pessoa registrava esse filho como seu. Aliás, tenho alguns amigos que foram registrados dessa forma, né? Era o chamado adoção brasileira. Nesse caso, incide nesse crime. E se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, né? Imagina só que porque era para não que a mãe iria matar a criança, estava em estado puerperal, né? E iria cometer infanticídio quando outra pessoa chegou e subtrai o filho e registra no próprio nome para salvar a criança, né? Ou porque o pai falou que se, né, o avô da criança, né, o pai da moça, é extremamente conservador, ele falou, olha, se você tiver um filho, né, se você engravidar, eu mato você, a criança, e outra pessoa registra a criança em nome próprio para salvar a vida dos dois. Nesse caso, o juiz pode reduzir a pena ou mesmo aplicar o perdão judicial, né? Lembrando que o perdão judicial ele só é aplicado após a sentença. Então, precisa condenar para depois perdoar. Sonegação de estado de filiação, que é deixar em asilo de esposo ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil. É a pessoa que tem um filho, né, o que a gente chamava antigamente de filho bastardo, a pessoa tem esse filho indesejado, geralmente filho fora do casamento, e daí, para que essa pessoa não receba herança, se registra no nome de outra pessoa ou não coloca quem são os pais e abandona numa instituição. Nesse caso, né, como tem repercussão na esfera civil, né, porque é um crime com dolo específico, né, que há um interesse de prejudicar, né, precisa ter interesse de prejudicar o Estado civil. Então, não basta deixar numa instituição, num orfanato, por exemplo, mas tê-lo registrado normalmente. É necessário que não seja feito o registro para prejudicar um direito civil. E, antes de cair, vamos falar um pouquinho de abandono material, que é deixar sem justa causa de prover subsistência do cônjuge de filho menor de 18 anos, inapto para o trabalho, ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. E deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. É a pessoa que abandona pai, filho ou companheiro à própria sorte, né, que acaba não dando assistência material, não prover um meio de sustento quando a pessoa não consegue. E também incide na mesma pena quem, sendo solvente, frustre, lide ou, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de